Olá, hoje vou contar-lhes a grande e magnífica história dos videogames. Nesta primeira parte do vídeo, vamos acompanhar a primeira geração de videogames. Muitos acreditam que o primeiro jogo desenvolvido seja Space War. criado em 1962 por Steve Russell, Dwayne Buchanan, Martin Greets, colegas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. que é um dos líderes mundiais em ciência e tecnologia. Mas voltando ao assunto, seus objetivos eram criar algo para divertir as pessoas em suas horas vagas. A partir desta ideia surge o Space War. Medium. Nun war es zwei Spielern möglich, sich in einer Fantasy-Umgebung miteinander zu messen, in einem Kampf im Weltraum. que era jogado no DECP. DP1, o primeiro computador desenvolvido pela Digital Equipment Corporation. que ocupava nada menos, nada mais, do que o tamanho da sua cozinha. Voltando ao assunto, existem alguns historiadores que alegam que exista um jogo produzido cerca de 4 anos antes. Seu nome seria Tetris 4-2. criado em 1958, pelo físico, Wade Higginbotham. um dos responsáveis pela confecção da bomba atômica. Tratava-se de um joguinho de tênis mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico, uma espécie de atrativo aos visitantes de seu laboratório. Como podem perceber, não passa de um jogo bem simples, que dificilmente alguém iria jogar nos dias de hoje. Já em 1968 o alemão Ralph Baer, após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV, teve a brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Tal ideia foi revolucionadora, pois até aquele momento, os jogos só rodavam nos computadores e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O alemão desenvolveu e patenteou um aparelho chamado Brown Box. capaz de rodar diferentes tipos de jogos, fato que tornou Ralph Baer o pai do videogame. Mas isto não se passou de um protótipo, que foi apenas usado por ele e sua equipe. Here we are, David Winter and Ralph Baer, about to play a ping pong game on brown box, and subsequent to that we'll play a handball game. Pay close attention to the masters. Here we go. One at a time. Oh, there we go. There we go. Este console foi o que deu a origem ao primeiro videogame comercializado, o Odyssey 100. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey is tennis, roulette, football and hockey, analogic, and geography. Odyssey comes complete with 12 electronic games and educational experiences. Many more are optionally available, like a shooting gallery, a prehistoric safari. Odyssey is an electronic teacher. Odyssey is a total play and learning experience for all ages. Odyssey. It's new from Magnavox. Odyssey. lançado em 1972 pela Magnavox. O Odyssey possuía uma série de jogos em 6 cartões que vinha com o aparelho, mas também existiam outros opcionais. O Odyssey utilizava cartões com Jumpers. ligação móvel entre 2 pontos de um circuito eletrônico, que criava no máximo 3 formas na tela, 2 jogadores, uma bola e uma linha central. Em seus jogos eram usadas transparências coloridas, colocadas em frente da tela do televisor, que criavam regras e o campo de jogo. Com seu lançamento vieram alguns acessórios, tais como a Shooting Gallery. uma monstruosa arma para deixar qualquer laser gun de jogos modernos com inveja.
A arma possuía uma entrada exclusiva no videogame que possibilitava jogar mais 2 jogos. O princípio de funcionamento era o mesmo das armas mais modernas de NES, Master System ou Super Nintendo. Ele detectava a luz na tela através de um sensor na arma quando se puxava o gatilho. Além deste acessório também foi lançado o Magnavox Odyssey Carry Case, que era uma espécie de maleta para transportar o seu Odyssey para onde você quiser, sempre mantendo seguro. Como se pode observar na imagem, é possível guardar tudo. No mesmo ano surgiu o Pong, que possui uma importância fundamental para a história do videogame. Simplesmente por ser o primeiro videogame lucrativo da história, dando início a uma indústria que movimentaria milhões. O videogame Pong, criado por Nolan Bushnell and Ted Dabney, foi instalado num console gigante. Abre parênteses, esse console hoje em dia é chamado de arcade, e tem o tamanho da sua geladeira, fecha parênteses. Que era ligado a um monitor e era movido a moedinhas. Reza a lenda que para testar a sua nova criação, os inventores deixaram a máquina em um bar em San Francisco, Califórnia. Mas no dia seguinte o dono do bar liga para eles, pois a máquina estava estragada. Chegando lá, o desenvolvedor tem uma surpresa, pois o problema estava sendo causado graças à grande quantidade de moedas depositadas nela. Pong havia sido jogado durante a noite inteira e havia lotado a máquina de moedas. Aquelas moedas mudaram toda a perspectiva que os criadores tinham em relação a seu invento. Aí estava o primeiro videogame lucrativo da história. Então, Nolan Bushnell and Ted Dabney perceberam que, em vez de vender a ideia para alguém, era melhor abrir o seu próprio negócio. E em 27 de junho de 1972, a empresa Atari foi fundada. Então, o sucesso de Pong fez com que Bushnell criasse um novo produto. Em 1974, o engenheiro da Atari Harold Lee propôs uma versão doméstica de Pong, que se conectaria à televisão, o Home Pong. Depois que o design foi aprovado, o engenheiro da Atari, Bob Brown, ajudou Alcorn and Lee na produção do protótipo. O protótipo consistia em um aparelho encaixado em um pedestal de madeira, contendo mais de 100 fios, que seriam eventualmente trocados por um único chip criado por Alcorn and Lee. Mas, o chip ainda não havia sido criado quando o protótipo foi construído. E só foi terminado na segunda metade de 1974, e foi, na época, o chip de maior performance em um produto de consumidor. O vice-presidente de vendas da Atari tentou vender Home Pong para varejistas de brinquedos e eletrônicos, sem sucesso. Os varejistas achavam que o produto era muito caro e não iria interessar aos consumidores. A Atari contactou o departamento de bens esportivos de Sears após notar a divulgação de Magnavox Odyssey na sua seção de bens esportivos no seu catálogo. A equipe da Atari discutiu com o representante, Tom Quinn, que demonstrou entusiasmo e ofereceu à empresa um acordo de exclusividade. Acreditando que poderiam encontrar termos mais favoráveis em outros lugares, os executivos da Atari declinaram o acordo e continuaram a procurar varejistas de brinquedos. Em janeiro de 1975, a equipe da Atari montou uma cabine para Home Pong na Toy Trade Fair em Nova York, mas não conseguiram nenhum resultado. Para conseguir a aprovação do Departamento de Bens Esportivos, Quinn sugeriu que a Atari demonstrasse o jogo para os executivos em Chicago. Alcorn e Litkin Viajaram para Sears Tower e, apesar de uma complicação técnica, obtiveram a aprovação. Bushnell disse a Quinn que ele poderia produzir 75 mil unidades para a temporada de Natal. Entretanto, Quinn pediu o dobro. Apesar de Bushnell saber que a Atari não possuía a capacidade para manufaturar 150 mil unidades, ele concordou. Com a supervisão de Jim Tubb, a fábrica cumpriu a ordem de compra da Sears e as primeiras unidades foram nomeadas pela Sears com o nome de Telegames. A Atari depois lançou uma versão sob sua própria marca em 1976, que agora sim, foi chamado de Pong.
Em 1976, foi lançado pela Coleco, o videogame Telstar, e como quase todos na época, não se passava de um clone do Pong. Mas foi com este console que a Coleco liderou a primeira geração de videogames, já que era um console barato. Custava $50 em média. O seu preço tão baixo era devido a seu básico sistema. Mas ele possuía um chip avançado para a época, o AY3 8500. O mesmo usado em muitos modelos posteriores. Mas o que realmente fez a Coleco ganhar dinheiro foi sua sorte, pois naquela época haviam poucos fabricantes de chips. A principal fabricante da época era a General Instruments, que estava sobrecarregada de serviço, porém, a Coleco se adiantou nos pedidos do seu chip. E foi a única a receber todo o pedido de uma vez. Com o sobrecarregamento das empresas que produziam chips, algumas das grandes concorrentes da Coleco chegaram a receber somente 20% da encomenda. Resultado: a Coleco liderou. Se você quer mais vídeos como este, deixe sua opinião aí embaixo.